Há dias convidaram-me para fazer uma reportagem fotográfica de uma corrida solidária e eu aceitei com muito gosto. Aceitei, mas fiz asneira. Assistam a este vídeo para perceberem que asneira é que eu fiz e para não a fazerem também. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a este vídeo, desta vez sobre fotografia. Pois é, aqui há dias convidaram-me para fazer uma reportagem fotográfica e eu acedi, era para uma campanha solidária, eu acedi com muito gosto, mas não me preparei. E a reportagem é dos temas mais difíceis da fotografia. É um tema para o qual temos que estar preparados, temos que pensar. Não é o meu género de fotografia, não é o que faço habitualmente, e eu fui fotografar naturalmente como iria fotografar para os meus temas preferidos. Esqueci-me que tinha que me preparar, que tinha que rever alguns conceitos, pelo menos mentalmente, para depois reagir na hora. A começar, por exemplo, pelo modo de focagem, era uma corrida, portanto, focagem contínua, sim senhor, muito bem. Eu utilizei focagem contínua, mas as primeiras fotografias falhei-as porque esqueci-me que na focagem contínua não podemos fazer focar e reenquadrar. Mas este não é o principal aspecto. O principal aspecto foi a última fotografia e foi essa que me desagradou. Porque as anteriores, a partir do primeiro ou segundo erro, enfim, perdi 2 ou 3 fotografias e a partir daí corrigi. A última, já não consegui corrigir, era uma fotografia de grupo e eu fiz asneira. E eu nos meus cursos gosto muito de partilhar os erros que faço, e são muitos, mas gosto de os partilhar para que exatamente os meus alunos, ou com quem eu partilho aquilo que sei, também partilhe os meus erros para que eles não os repitam. Então a fotografia foi esta. Foi uma fotografia de grupo e, como podem ver, o grupo até era bastante grande, felizmente, já vou dizer porquê. Mas como podem ver, muitas das pessoas que aqui estão escondidas, quase não as vemos. Ou porque têm as cabeças muito pequeninas, ou porque têm as cabeças escondidas atrás dos corpos das pessoas que estavam à frente. Eu pedi apenas para as primeiras pessoas se baixarem um bocadinho, então a segunda fila ficou visível, mas a partir daí as pessoas estão quase escondidas. E porquê? Porque eu estava... Para já, eu gosto muito de fotografar num ponto de vista baixo. E aqui também fotografei num ponto de vista baixo. Depois estava com uma outra fotógrafa comigo, que também estava a fotografar, que eu não conhecia, mas ela lamentou-se: que pena, troquei agora a objetiva, não tenho grande angular. E eu também fui fotografar com grande angular. Portanto, eu fotografei de um ponto de vista baixo e próximo do grupo. Agora estou em corte, temos aqui a primeira fila, a segunda, a terceira. Por sorte até estávamos a subir, e isso não ajudou qualquer coisa. Mas eu, repito, estava num ponto de vista baixo e com grande angular. Por sorte também, o grupo era extenso, como já vimos na fotografia, portanto era muito largo e eu aqui estou a exagerar. Esta é uma representação, não estava assim tão próximo quanto isto. Estava em grande angular, mas não estava tão próximo quanto isto. E esta foi a sorte que ajudou a que a imagem, apesar de tudo, não fosse tão exagerada quanto esta que aqui está. Não é? Porque se eu tivesse poucas pessoas, estivesse mesmo próximo, se calhar os tamanhos relativos iriam ser assim. Portanto, o resultado que eu tive desta imagem aqui foi qualquer coisa de parecido com esta representação. Aqui. No segundo plano, as pessoas mais pequenas, mais escondidas, e no terceiro plano ainda, ou eram altas, ou então só se iam umas cabecinhas ali escondidas. Por sorte, não tão exagerado, repito, como isto, porque, como o grupo era muito largo, eu, apesar de estar em grande angular, tinha que estar relativamente afastado. O que é que eu devia ter feito então? Devia-me ter afastado e usado uma distância focal maior. Ou seja, a pessoa que estava comigo, que eu conheci nesse dia, se calhar tinha a objetiva certa para fotografar. E porquê também? Porque nós tínhamos espaço para recuar. Se não tivéssemos, aí não havia nada a fazer. Mas tínhamos muito espaço para recuar. E não estávamos a usar flash. Portanto, a questão da distância à luz não se colocava sequer. A única coisa que eu precisava era de fazer com que o grupo me ouvisse para dar uma outra orientação. É agora, 1, 2, 3, mãos para cima, qualquer coisa, para me fazer ouvir. Mas aí também havia espaço para isso. Ou seja, eu devia ter recuado e então o resultado já seria qualquer coisa deste género. Deveria ter feito mais qualquer coisa, que era subir também o meu ponto de vista, portanto não estar tão baixo, então aqui ao nível mais baixo, como eu gosto de fazer quando fotografo pessoas isoladamente, ou
2 ou 3 pessoas, mas todas no mesmo plano. Não era este caso, portanto eu tinha vários planos, não tinha as pessoas no mesmo plano, tinha vários planos, e portanto deveria-se ter subido o ponto de vista. E então o resultado já seria o adequado, que era as pessoas com as dimensões mais próximas nos vários planos, portanto a pessoa que está mais atrás tinha quase o mesmo tamanho da pessoa que está à frente, e como eu estava um bocadinho mais elevado, conseguiria ver ou registar na imagem os rostos inteiros, completos, de todas as filas do grupo. Este é o exemplo que eu costumo dar também em relação ao ponto de vista e distância focal. Já agora aproveito para indicar um vídeo que também fiz aqui há tempos, que demonstra o que é mais importante na questão da perspectiva, e é aqui que se está a falar, perspectiva e construção de perspectiva. É o ponto de vista ou é a distância focal? Nós associamos sempre as duas coisas, mas vamos ver qual é que é o mais importante. Assistam também este vídeo depois no fim, não se esqueçam, está bem? Esta é uma das imagens que eu costumo ilustrar este conceito, ou seja, se eu estiver mais afastado, com o ângulo de visão mais apertado, ou seja, maior distância focal, as pessoas nos vários planos, ou os elementos visuais nos vários planos, vão ficar com tamanhos relativos parecidos. Se eu estiver mais próximo do primeiro plano, e com um ângulo de visão maior, ou seja, menor distância focal, o que vai acontecer é que os tamanhos relativos a diferença entre os tamanhos relativos dos planos posteriores, portanto dos planos mais afastados, a diferença destes para o primeiro plano vai ser maior, e há maior construção de perspectiva. Resumindo, o conselho final é, em reportagem, preparem-se, pelo menos mentalmente, para quem não está habituado, como eu, não é a minha fotografia habitual, convém fazer, antes de iniciarmos a reportagem, fazer alguma reflexão, alguma revisão mental dos conceitos que afinal até sabemos, mas que vamos depois aplicar na prática. Eu costumo fazer até também uma comparação com a música. Há grandes compositores que não têm agilidade ou prática para tocar um instrumento, há grandes instrumentistas que não sabem fazer uma composição, e há os músicos de jazz, que são aqueles que têm que ter todos os conceitos teóricos na sua cabeça, mas também ligados à parte física, à parte das suas mãos, com que vão, ou da boca, dos pulmões, com que vão executar os seus instrumentos e colocarem tudo em prática. Na reportagem é um bocadinho isso que se passa. Eu admiro muito os fotógrafos de reportagem, os bons fotógrafos, que têm que ter de facto todos os conceitos técnicos na mão, mas também têm que ter os conceitos estéticos e também têm que ter o sentido de oportunidade, têm que ter isso tudo presente. A reportagem é um tema muito interessante e muito exigente na fotografia. Ficam aqui então estas notas, neste caso sobre essencialmente o ponto de vista e distância focal. Não se esqueçam de assistir ao tal vídeo, que é muito interessante. Vamos ver que se calhar nós associamos sempre distância focal. Ora, se eu tiver distância focal maior, vou comprimir os planos e tal, vou destruir a perspectiva, vou ter mais uma situação de tamanhos próximos, iguais, e se tiver uma distância focal mais curta, portanto um grande angular, eu vou construir mais perspectiva. Vamos ver que se calhar é o ponto de vista que é mais importante. Mas para isso assistam ao vídeo. Espero que tenham gostado e que esta informação vos permita não fazer os mesmos erros que eu fiz. Até ao próximo vídeo.